Capítulo 410, completamente obliterados. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Stronkirk. A habilidade que Urhanshi acabara de dominar, era o controle a um nível atômico. Ela se baseou na premissa de que o movimento governa tudo, ou seja, é ele que mantém a ordem nas ligações moleculares. Existem várias ligações químicas, mas todas elas dependem do equilíbrio, ou seja, uma ligação instável é aquela que com pouca energia é capaz de sofrer alterações. A ideia de Urhanshi era simples, fazendo uso das partículas energéticas que dão forma aos tipos de Qi, energias e afins, ela forçaria mudanças nessas ligações. Por exemplo, ela poderia causar alterações nas bases nitrogenadas, que compõem o DNA e RNA dos seres vivos, isso poderia causar danos irreversíveis e fatais. Basicamente, fazendo uma quantidade significativa de partículas energéticas colidirem com o corpo do indivíduo, estando elas vibrando em frequências específicas, ao colidirem com o corpo do indivíduo, forçariam a ressonância com os elétrons da camada de valência dos átomos, causando a quebra desta ligação, o que causaria a destruição da molécula. Essa era uma forma um pouco mais fraca da habilidade, já que ela usou para pulverizar objetos e um ser vivo, seguia o mesmo princípio, mas em vez de quebrar, ela juntava. Na segunda forma, ela poderia causar muito mais dano, mas o gasto de Qi era colossal, basicamente, ela atingiria apenas os átomos de hidrogênio no corpo do indivíduo. Como praticamente todas as ligações no corpo têm este elemento em sua fórmula química, ela fazia com que dois deles colidissem, bombardeando ambos com partículas energéticas, o que causaria a fusão dos dois átomos, criando hélio. Isto era o que ocorria no interior do Sol, ou seja, o Urhanshi trazia à tona a fusão nuclear, em um nível muito menor e concentrado. Claro, o gasto energético que ela tinha para fazer isso apenas com um átomo era grande, mas quando ocorre a fusão, ela libera uma grande quantidade de energia, que se bem direcionada, pode ser usada para diminuir o gasto de Qi, algo que Urhanshi fazia com maestria. No fim das contas, ela fazia com que a energia liberada pela fusão dos hidrogênios fosse usada para continuar a reação, bem como destruir as ligações ao redor do local, o que causava uma combustão instantânea, fazendo o objeto ou ser virar pó. Esse era o cerne da habilidade de Urhanshi, mesmo sendo Liamei que tinha o foco no Qi fogo e um poder destrutivo imenso, o Urhanshi focava no dano concentrado, era uma habilidade que precisava haver um contato com o objeto a ser destruído. Havia várias fraquezas nesse movimento, como o Qi e a energia mental gastos, afinal era preciso levar seu sentido divino a um novo patamar para conseguir sentir as coisas a nível atômico. Era tão desgastante, que o limite para Urhanshi era usar a habilidade apenas 7 vezes em um dia, variando com o tamanho do objeto destruído. Claro, conforme ela fosse aumentando sua força, esse número aumentaria. De qualquer forma, agora era hora de focar no combate à sua frente, utilizando isso para que ela pudesse temperar seu cultivo, afinal ela havia recém atingido o Dao Santo, sendo assim, sua base era instável. Urhanshi rapidamente se distanciou, e faz uso do cajado épico, conjurando centenas de esferas de gelo, como um canhão atirando em alta velocidade. Aqueles no Dao do espírito e alma morriam apenas com a aura aterrorizante dela, aqueles no Dao da purificação focavam apenas em ficar a longa distância, engolindo pílulas de Qi e atirando pilares de Qi contra ela. Habilidade do dragão dourado do gelo divino, defesa molecular. Esse movimento era como a formação que Li Shang havia criado nos duelos anuais do clã Lin, onde ele não se opunha ao ataque, mas redirecionava sua força. Ela fazia o mesmo, mas em vez de ser uma formação, ela fazia com que o Qi água formasse um casulo ao seu redor, girando a uma velocidade assombrosa, forte o suficiente para criar uma barreira baseada na velocidade bruta. Era como imaginar alguém atirando uma bala com a mão e depois alguém atirando com uma arma. A bala era a mesma, mas a forma que ela era manipulada era diferente, resultando em uma completa mudança no poder.
Então, os dois irmãos, líderes da seita do fogo diabólico, fizeram seus movimentos. Doukal. Você ataca ela pela direita, eu vou pela esquerda. Diga para o grupo de discípulos no Dao do Espírito se distanciarem e fazerem uso de habilidades a longa distância. Disse um deles para o outro. Doukan. O que você quer fazer? Doukal. O irmão explicou para o outro seu plano. O objetivo era cercar a jovem e usar aqueles no Dao do Espírito, junto das pessoas no Dao da Alma e Purificação, para fazerem ataques massivos. Dessa forma, o que do local ficaria caótico demais para permitir o uso do sentido divino. Então, com isso eles poderiam criar dezenas de pontos cegos, permitindo ataques daqueles no Dao lendário, os únicos capazes de desprender algum dano no corpo da jovem. Doukan e Doukal rapidamente coordenaram seus discípulos. Aquelas no Dao do Espírito fariam o papel de atirar armas de bronze e prata, já aqueles no Dao da Alma, ficariam responsáveis por atirar golpes com suas intenções e assim que atingirem as armas causariam um aumento de velocidade das armas, que convergiriam diretamente contra a jovem. Após isso, entraria aqueles no Dao da Purificação, já que com o impacto das armas de baixo rank e das habilidades daqueles no Dao da Alma, o que já estaria bem caótico, eles completariam o serviço fazendo uso dos pilares de Ki, uma habilidade poderosa e simples que todos no Dao da Purificação poderiam fazer uso. Já as pessoas no Dao do Esclarecimento e Lendário, ficariam com o papel de criar ataques com grande poder, com a ideia de passar pela defesa que ela havia criado. Era óbvio que a defesa de Urhanshi era algo insanamente poderosa e de certa forma simples, mas gastava quantidades exorbitantes de Ki, demonstrando que ela estava distante de dominar esta técnica. Doukal e Doukan não eram idiotas, os dois eram velhas raposas, sabiam muito bem que conforme o tempo passava, o ritmo da respiração de Urhanshi aumentava mais e mais, demonstrando que seu corpo estava exigindo mais e mais energia, fazendo o coração trabalhar mais para fornecer oxigênio para as células. Eles rapidamente retirando suas armas. Doukal era versado na arte do arco e flecha e Doukan na arte da lança. O arco de Doukal era uma arma épica de 3 refinamentos e a de Doukan era de 2 refinamentos, já as flechas do primeiro eram armas de rancouro. Enquanto isso, os milhares de cultivadores em todos os Daos começaram seus ataques coordenados e de grande escala. O Urhanshi se mantinha flutuando nos céus, como se nada daquilo fosse com ela. Era possível ver os lábios dela se movendo silenciosamente e então, quando ela quebrou o silêncio, o caos imperou. HMPF. Acham mesmo que eu não vi o plano deles? Eles acham que eu sou idiota. Murmurou ela em sua mente, quando fez a habilidade do dragão dourado do gelo divino, defesa molecular ficar a apenas 10 centímetros de seu corpo. Ela então forçou seu corpo a atingir uma velocidade colossal, ao mesmo tempo que retirou um sabre branco, tão claro quanto a luz do meio-dia. Esta era a arma que Li Shang havia feito há muito e muito tempo para ela, que ele havia feito diversas alterações para que ela se tornasse uma arma santificada de 20 refinamentos. O Urhanshi disparou contra aqueles nos Daos menores, que se apavoraram e começaram a se dispersar. Mantenham a formação. Berrou Doukang, mas era inútil, o medo imperava no local. Urhanshi era como uma deusa da morte, ela usava o sabre para atacar aqueles no Dao do Espírito e Alma, que morriam em um piscar de olhos, já aqueles no Dao da Purificação, por terem a capacidade de atravessar o espaço, conseguiam escapar, às vezes. Ela poderia congelar o espaço e não permitir que eles fizessem isso, mas devido ao gasto energético para manter a defesa e o uso dos golpes que ela já fez, não seria sensato desperdiçar ainda mais com algumas formigas. Fazendo uso do sabre do zero absoluto, o Urhanshi se movia como uma fada entre as centenas de milhares de oponentes, decapitando a maioria e alguns eram cortados ao meio. Enquanto isso, ela usava o cajado épico para controlar com maior eficiência a defesa ao redor de seu corpo.
Ela não deixava o mesmo poder defensivo ao redor de todo o seu corpo, mas respondia às áreas atacadas conforme necessidade. Dessa forma, ela não gastaria tanto que poderia durar mais em batalha. Ela está evoluindo de forma assombrosa. Ela está no Dao Santo, poderia nos destruir muito mais rápido, mas está deliberadamente suprimindo seus poderes para nos usar para estabilizar seu cultivo. Doukao. Precisamos chamá-lo. Doukan. Você ficou louco. Ele vai nos matar. Doukao. E ela vai ser diferente. Se chamarmos ele, ainda podemos conversar. Ela é bonita. Podemos vendê-la para ele. Soube que ele está iniciando uma nova rede de bordéis. Doukan. TSC. Chama ele logo. Doukao. Doukan hesitou por alguns segundos, mas respirou fundo e esmagou um jade em sua mão. Assim que o fez, não demorou mais que um minuto para que algumas pessoas aparecessem no local, vindas através do espaço. Mestre Royal. Disseram os dois. O homem à frente deles tinha sua aparência como a de um homem de meia idade, com cabelos loiros até os ombros, olhos azuis como o oceano e um sorriso orgulhoso estampava o seu rosto. Ele carregava uma espada dourada na sua cintura, uma arma épica de 5 refinamentos, além disso, seu cultivo estava a meio passo do Dao Santo. Ao lado dele, haviam 2 mulheres jovens e bonitas, ambas estavam no Dao do esclarecimento e apenas o acompanhavam para diverti-lo. Por que vocês me chamaram aqui? Eu estava fazendo algo importante. Berrou o homem. Amy. Mestre Royal. Aquela garota está atacando nosso planeta. Disse Doukan apontando para Urhanshi que havia acabado de decapitar uma dezena de pessoas no Dao da Purificação. Assim que os olhos de Royal viram a beleza de Urhanshi, seu peito se encheu de luxúria e seus olhos brilharam. Ele não deu bola para as 2 mulheres com ele e muito menos para Doukao e Doukan e rapidamente disparou para o céu. Com licença. Disse ele aparecendo alguns metros à frente de Urhanshi, que nesse momento estava levemente ofegante. Ela franziu as sobrancelhas ao sentir o cultivo do homem. Qual o seu nome? Royal. Urhanshi ignorou ele completamente e continuou sua matança, como se ele não existisse. Por um momento, ele ficou com o rosto em choque, jamais algo assim havia ocorrido. Ele então tentou novamente falar com ela, mas ocorreu a mesma coisa. Enfurecido, Royal, que era um dos mais poderosos cultivadores deste planeta, disparou contra ela, trazendo o lado de sua espada contra o crânio dela e um arco vertical. Sua intenção era fazer com que ela desmaiasse para levá-la, já que sua beleza era grande demais para ele a matar. Porém, assim que sua espada ia acertar ela, Urhanshi rapidamente colocou sua mão na arma dele e disse: Espere a sua vez de morrer. Então ela usou sua habilidade e transformou em pó a arma épica de Royal. Ao fazer isso, Urhanshi notou que as coisas estavam ficando complicadas. Os 2 líderes haviam chamado este homem e claramente o temiam. Sendo assim, ele provavelmente era alguém de um poderoso clã ou seita maior, ligada a esta seita diabo. Eu preciso terminar isso logo. Murmurou ela para si. Urhanshi então subiu a 5 milhas de altura, abriu seus braços e gritou. A habilidade do dragão dourado do gelo divino, era glacial dos 1000 armamentos. No momento seguinte, todo o que água e atributo gelo de seu corpo, começou a vazar para o exterior, onde rapidamente começavam a girar a velocidades assombrosas. Sempre que o atributo se chocava com o que água, facas, espadas, lanças, flechas, foices e todo o tipo de armamento era criado e jogado com uma bala em direção às pessoas. Os que não atingiam ninguém, após se distanciarem 1000 milhas dela, explodiam, criando uma imensa onda de choque congelante, que fazia tudo ficar abaixo de zero, mesmo que o planeta fosse extremamente quente. Ao fazer isso, todos morreram, sobrando apenas Doukan que ficaram em péssimos estados e Royal que estava enfurecido, mas ileso. Como você ousa?
Depois de cuidar alguns meses de você, lhe darei para os cachorros comerem sua carne. Berrou ele ensandecido. Urhanshi não conseguiu se segurar e caiu na gargalhada. O rosto de Royal era vermelho, seu ódio era imenso. Do que você está rindo? Royal? Ah, 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 ah. Você fala como se tivesse a menor chance. Ao fim dessa frase, a pressão ao redor de Urhanshi atingiu novos patamares. Eu estou no Dao Santo, o que uma mera formiga como você tem no lugar do seu cérebro para ousar se opor a mim? Gritou ela, como uma deusa da guerra. Royal ficou pasmo, mas não teve tempo de reação, quando a imagem de seu corpo caindo para um lado e sua cabeça na direção oposta passaram em seus olhos. A última imagem que sua mente viu, foi Liam May movendo a lança rapidamente para tirar o sangue dele da lâmina. Vamos indo. Disse Liam May para Urhanshi. Claro. Urhanshi. Ela então levantou sua mão e 2 espinhos de gelo dispararam de sua palma direita. Eles se moveram diretamente pelo espaço e cravaram no crânio de Doukan e Doukal. Urhanshi pegou o anel de armazenamento de Royal e de Doukan e Doukal e ambas destruíram o Jade para retornarem à plataforma de teletransporte para retornarem ao continente Zau. Elas não se preocuparam em limpar evidências, já que o solo era praticamente todo coberto de magma, os corpos deles seriam carbonizados em segundos.